Jesus ressuscitou e permaneceu 40 dias com seus discípulos, e logo foi elevado aos céus. E você se pergunta, Jesus foi embora e vai deixar os seus 11 apóstolos simplesmente aí sozinhos pelo mundo? Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Essas foram as palavras de Jesus algum tempo antes da sua crucificação e foram registradas pelo apóstolo João no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 18. Essas palavras foram confirmadas logo após a ascensão de Jesus. Os apóstolos receberam o Espírito Santo na ocasião de Pentecostes, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Esse episódio é um elemento chave para a fé cristã. O momento que o Espírito Santo veio como nosso Consolador, na ausência física de Cristo. Mas e agora? O que aconteceria com eles? Talvez você já tenha lido o livro de Atos dos Apóstolos, que descreve os primeiros anos da igreja primitiva, o martírio de alguns irmãos de fé e a perseguição que se estabeleceu contra a igreja de Cristo. Nesse livro nós lemos o martírio de Estevão, do apóstolo Tiago Maior, e as perseguições contra os apóstolos. Alguns irmãos partiram mais cedo, e outros mais tarde, e já descansam no Senhor. Mas qual foi o fim que esses irmãos tiveram? De que modo eles vieram glorificar o Senhor nos momentos finais de suas vidas? Todos eles passaram pelo martírio? Acompanhe esse vídeo de hoje para você descobrir a resposta para essas perguntas. A história que você vai ver aqui hoje ela é repleta de fé, coragem e uma mensagem de esperança para a Igreja de Cristo. Se você não me conhece, eu sou Vinícius, e aqui vocês estão no canal Voz do Deserto, onde nós falamos sobre fé cristã, a história da igreja e outros assuntos que abordem a mensagem do reino. Se você não é inscrito do canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe aí nos comentários alguma dúvida ou alguma sugestão de tema, e dito isso, vamos pro vídeo. Durante a caminhada de Jesus com seus discípulos, ele já os alertava sobre o que estaria por vir adiante, o quão penosa seria essa caminhada de fé. Uma dessas conversas é muito bem esclarecida no livro de Mateus, no capítulo 10, dos versos 16 ao 25. Eis que eu os envio como ovelhas para o meio dos lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vós. O irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Quando, porém, perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra, porque em verdade lhes digo que não terão percorrido as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram o dono da casa de Beelzebul, quanto mais os membros da sua casa. Nesses versos nós vemos que a mensagem foi transmitida. Cristo alerta diretamente aos seus discípulos que em um determinado momento da caminhada de fé cristã que eles iriam percorrer, inevitavelmente eles seriam perseguidos e odiados pela mensagem do reino. No livro de Mateus, no capítulo 28, dos versos 16 ao 20, Cristo designa a grande comissão. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Após a ascensão de Jesus, os discípulos saíram pelo mundo levando a mensagem do reino. Mas essa missão cobraria um preço caro, uma vida de perseguição e, inevitavelmente, uma morte trágica. Mas todos esses discípulos foram fiéis até a morte e receberam a coroa da vida.
O primeiro apóstolo de Cristo que foi martirizado provavelmente foi Tiago Maior, que era filho de Zebedeu, irmão do apóstolo João, o discípulo amado de Cristo. Juntamente com seu irmão e o apóstolo Pedro, esses 3 apóstolos estiveram em momentos importantes do ministério de Jesus, como no Monte da Transfiguração, quando eles testemunharam Jesus transfigurado em glória, conversando com os profetas Moisés e Elias. Esse foi um dos eventos mais reveladores da divindade de Cristo. Esses 3 apóstolos também estiveram presentes na ressurreição da filha de Jairo e na oração do Getsêmani, que relata a angústia de Cristo antes da sua crucificação. Isso mostra o quanto Jesus confiava neles, apesar da fragilidade humana dos seus discípulos. Tiago e João eram simples pescadores. O chamado deles ocorreu quando eles estavam pescando com seu pai. Ao serem chamados por Jesus, eles imediatamente abandonaram tudo, demonstrando uma fé e prontidão para o chamado do Filho de Deus. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, do verso 1 ao 2, é narrada a execução do apóstolo Tiago, a mando do rei Herodes Agripa I. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja, para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. O apóstolo João já teve um destino diferente do seu irmão. No final do Evangelho de João, o apóstolo Pedro pergunta qual que seria o final do discípulo amado. Como está escrito no Evangelho de João, no capítulo 21, dos versos 22 ao 23. Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Então se espalhou entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Durante os dias do reinado do imperador Domiciano, entre os anos 81 a 96 d.C., o apóstolo João foi exilado na ilha de Patmos. Conta a tradição que antes do seu exílio, o apóstolo teria sido jogado em um caldeirão de óleo fervente, mas o Senhor o livrou dessa morte trágica. Na ilha de Patmos, João escreveu o seu evangelho, as suas cartas e o livro do Apocalipse. Após o assassinato do imperador Domiciano, que ocorreu por volta do ano 97 d.C., o apóstolo João retorna para a cidade de Éfeso e passou a cuidar dos irmãos da igreja. Poucos anos após a sua libertação, ele faleceu, tendo morrido por causas naturais. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Mateus 16, versos 13 ao 19. Pedro é, sem sombra de dúvidas, um dos discípulos mais marcantes e humanos de Jesus. Muitas vezes ele agia sem pensar, como por exemplo, no episódio em que ele cortou a orelha de um soldado tentando defender Jesus no momento da sua prisão. O chamado do apóstolo Pedro e André ocorreu no mesmo dia em que os apóstolos João e Tiago foram chamados. Nessa ocasião, Jesus estava caminhando junto ao mar da Galileia. Jesus avistou Pedro e o seu irmão André, que lançavam suas redes. Jesus os convida para serem pescadores de homens, e eles abandonaram as redes e os seguiram. Pedro era um homem impulsivo e apaixonado por Cristo, e que declarava fidelidade restrita, apesar de não estar pronto para cumpri-la, algo que vemos quando ele negou a Cristo 3 vezes. Isso demonstra que até os mais próximos de Cristo podem cair, mas que ainda assim podem ser restaurados, como vemos no Evangelho de João, no capítulo 21, dos versos 15 ao 22. O apóstolo Pedro possuía uma personalidade muito forte, falhas notáveis,
mas uma admirável fé crescente. Ao longo dos evangelhos, nós vamos vendo a transformação que ele sofre a partir de Cristo, algo muito nítido ao que ele escreve na sua primeira carta. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, dos versos 3 ao 9, Pedro vai escrever o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, serão contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. No ano 64, um grande incêndio assolou a cidade de Roma. O imperador Nero culpou os cristãos por esse episódio. A partir de então, uma fatal perseguição se estabeleceu contra a igreja. Muitos irmãos de fé foram martirizados em episódios públicos, sendo devorados por feras, queimados vivos e também crucificados. Durante as ondas de perseguições, os apóstolos Pedro e Paulo foram presos e condenados à morte. Segundo a tradição, o martírio dos dois pilares da igreja ocorreu no mesmo dia, no fatídico 29 de junho de 77. O apóstolo Pedro foi condenado à crucificação, mas por não se achar digno de morrer como Jesus, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. O seu martírio ocorreu nas proximidades do Circo de Nero, onde hoje fica a Basílica de São Pedro. De um homem impulsivo e medroso, nós vemos o apóstolo Pedro se tornando um líder corajoso e foi fiel até a morte, sendo um grande símbolo de humildade profunda e reverência ao Filho de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 1, os versos 35, 36, 40 e 41, dizem o seguinte: No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de seus 2 discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias. O apóstolo André, irmão de Simão Pedro, ele é pouco mencionado nos evangelhos. Não há relatos de que ele buscava uma posição de destaque dentro do ministério, como se sentar à direita ou à esquerda de Cristo. É contado que ele foi o primeiro a reconhecer Jesus como Messias, e se tornou o construtor de pontes, levando pessoas até Cristo. Quando ouviu da boca de João Batista que Jesus era o Cordeiro de Deus, ele foi atrás de Jesus sem hesitar. Conta a tradição que após a ressurreição de Jesus, André seguiu em viagem missionária, indo em direção aos territórios da Grécia, Ásia Menor e possivelmente até as regiões da Rússia. Possivelmente o seu martírio foi na cidade de Patras, na Grécia. Lá ele foi crucificado numa cruz em forma de X, que ficou conhecido como a Cruz de Santo André. Crucificado por 2 dias, ele pregava a mensagem do reino para as pessoas que passavam por ele. Mesmo em dor, ele foi fiel até a morte. É algo inerente do ser humano ter dúvidas com relação à fé. E com o apóstolo Tomé, isso não foi diferente. No Evangelho de João, vemos Tomé agindo com um certo ceticismo, como se precisasse entender com clareza para compreender de fato o que Cristo estava dizendo. No Evangelho de João, capítulo 14, dos versos 5 ao 6, nós lemos: Então Tomé disse a Jesus: Não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Após a crucificação e ressurreição de Jesus, João, no capítulo 20, dos versos 24 ao 29, vai dizer o seguinte: Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: Vimos o Senhor.
Mas ele respondeu: se eu não ver o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo, e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Tomé duvidou, mas quando creu, foi de todo o coração. Transformado pela mensagem do reino, a tradição cristã conta que ele foi levar a mensagem da cruz até a Índia. Possivelmente o seu martírio ocorreu na região de Milhapur, na atual Índia. Durante a sua campanha de evangelização na Índia, Tomé fundou diversas comunidades cristãs, que existem até os dias atuais, e são conhecidos como os cristãos de São Tomé. Contrariando líderes religiosos ou autoridades locais, o apóstolo Tomé foi fiel até a morte. Possivelmente o seu martírio se deu por golpes de lanças ou flechas por soldados indianos. O apóstolo Filipe era da cidade de Betsaida, a mesma cidade de Pedro e André, e ele foi um dos primeiros discípulos a serem chamados diretamente por Jesus. O chamado do apóstolo Filipe é descrito no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 43. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia e encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. Após o seu chamado, ele convidou Natanael para conhecer Jesus, conforme veremos a seguir. Existem poucas menções do apóstolo Filipe nos evangelhos, mas as passagens que o mencionam revelam uma espiritualidade sincera desse discípulo e o seu desejo de compreender melhor a fé. Podemos ver isso claramente na última ceia, no Evangelho de João, no capítulo 14, dos versos 8 ao 11, é dito o seguinte: Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e vocês ainda não me conhecem? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz: mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creia ao menos por causa dessas mesmas obras. Não se tem muitas informações sobre o apóstolo Filipe após a ascensão de Cristo. A tradição diz que seu martírio ocorreu na Ásia Menor e foi martirizado na cidade de Herápolis. Entretanto, alguns estudiosos apontam que essa história foi uma confusão com o diácono Filipe, citado em Atos capítulo 8. As tradições medievais dizem que ele foi crucificado de cabeça para baixo, e enquanto estava na cruz, ele pregava a mensagem do reino e converteu muitos nessa ocasião. Mas são fontes incertas e tardias ao episódio de martírio do apóstolo Filipe. O apóstolo Natanael, também chamado Bartolomeu, começou duvidando de Jesus, mas logo foi elogiado pela sua sinceridade. O chamado do apóstolo Natanael é descrito no Evangelho de João, no capítulo 1, dos versos 45 ao 50, que diz o seguinte: Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré? Pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: venha e veja. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. As tradições mais comuns dizem que o apóstolo Natanael poderia ter levado a mensagem da cruz para a Índia, Mesopotâmia
Pérsia e Armênia, e é reconhecido como um dos primeiros a levar o evangelho até o Oriente. De uma perspectiva histórica, o martírio do apóstolo é incerto. A sua morte poderia ter ocorrido na Índia ou na Armênia, por crucifixão, por decapitação ou por esfolamento. Provavelmente Tiago, o menor, recebeu esse adjetivo devido à sua baixa estatura, ou talvez por ser menos conhecido do que Tiago, o maior, que era filho de Zebedeu, irmão do apóstolo João. No livro de Marcos, no capítulo 3, verso 18, ele é identificado como filho de Alfeu. Por essa citação, alguns acreditam que ele era irmão do apóstolo Mateus. Isso porque, nesse mesmo livro, no capítulo 2, verso 14, no episódio que Jesus convida o apóstolo Mateus para o seu ministério, ele é mencionado como Levi, filho de Alfeu. Um outro grupo de estudiosos associam o apóstolo Tiago, o menor, com o irmão do Senhor, Tiago, o justo, que era líder da igreja de Jerusalém. Porém, essa associação ainda seja causa de debates. Existem pouquíssimas menções sobre o apóstolo Tiago, o menor, na narrativa dos evangelhos. E na tradição cristã, isso também não é diferente. Cogita-se a possibilidade de que ele tenha levado a mensagem do reino até a Palestina, Pérsia e Egito, e a causa da sua morte também é incerta. O grupo que defende que Tiago, o menor, e Tiago, o justo, são a mesma pessoa, relata que durante o seu tempo de liderança da igreja em Jerusalém e a crescente influência da igreja na Cidade Santa, causou transtornos às autoridades judaicas. Ele teria sido capturado pelos líderes religiosos, levado até o pináculo do templo, isso é, a parte mais alta daquele edifício, e lá ele teria sido obrigado a renegar Jesus diante do povo. Mantendo-se fiel a Cristo e declarando sua fé em Jesus como Filho de Deus, os líderes religiosos se enfureceram e o empurraram de cima do templo. Tiago teria sobrevivido à queda, mas no chão ele foi apedrejado e morto a pauladas. Simão, o Zelote, é um apóstolo pouco mencionado nos evangelhos. O adjetivo Zelote pode ser devido ao seu zelo pela palavra de Deus, ou talvez ele tenha sido um afiliado do Partido dos Zelotes. O Partido dos Zelotes, ou a Quarta Filosofia, foi um movimento político-religioso judeu que surgiu no século I, durante o domínio do Império Romano sobre a Judéia. Os membros desse grupo eram conhecidos por ter um zelo extremo pela lei de Deus e por sua resistência contra os romanos. A tradição diz que o ministério do apóstolo Simão, o Zelote, atingiu a Síria, Egito, Pérsia e Índia. O martírio de Simão é incerto. As tradições que apontam o final da sua vida são medievais e, portanto, imprecisas. Algumas fontes dizem que ele foi martirizado em Beirute, no Líbano. Outras tradições apontam que o seu martírio foi por crucifixão na Pérsia ou cerrado ao meio. Algumas tradições afirmam que ele foi crucificado na Samaria, enquanto outras dizem que a sua crucificação foi em Jerusalém. Judas Tadeu também é um apóstolo que é pouco mencionado nos evangelhos, e também na tradição cristã. Uma vertente afirma que ele foi executado juntamente com o apóstolo Simão, o Zelote, na cidade de Beirute, no Líbano. As tradições mais populares afirmam que o seu martírio ocorreu após ser golpeado por uma clava ou por um machado, depois de sofrer perseguição pela mensagem do reino. Mateus, o publicano, foi um dos elementos chaves na propagação da mensagem do reino. No livro de Lucas, no capítulo 5, verso 27, ele é apresentado como Levi. O seu nome significa dádiva de Deus. Antes do seu chamado, ele era cobrador de impostos, e a sua ocupação como publicano era motivo de desprezo da parte dos judeus. Ao ser chamado por Jesus, ele abandonou imediatamente o seu posto como publicano e escreveu o Evangelho de Mateus anos depois, que anuncia Jesus como cumprimento das profecias do Antigo Testamento. As fontes acerca do martírio do apóstolo Mateus são incertas. Algumas indicam que ele tenha sido martirizado na Índia ou na Etiópia, e a causa da morte varia entre apedrejamento, esfaqueamento e queimado vivo. A fonte mais difundida aponta que o seu martírio ocorreu pelas mãos de um guarda-costas do rei da Etiópia, enquanto estava no altar celebrando um culto ao Senhor. As fontes são distantes do evento do martírio do apóstolo,
e, portanto, são incertas. Não há menção nos evangelhos de quando tem ocorrido o chamado de Judas Iscariotes, mas provavelmente ocorreu no início da caminhada de Cristo. Dentro do ministério de Jesus, a sua posição era de tesoureiro, e ao longo da história nós vemos que Judas não entendeu plenamente qual era a mensagem do reino. Em João, capítulo 12, versículo 5, ele critica a atitude da Maria, irmã de Lázaro, por ter ungido Jesus momentos antes da crucificação de Cristo. No episódio da última ceia, Jesus indica que Judas iria traí-lo, algo que se cumpriu quando ele entrega Jesus por 30 moedas de prata. Arrependido por ter traído o Filho de Deus, ele tenta devolver as 30 moedas para os líderes religiosos, mas eles rejeitaram a tentativa de Judas. A narrativa descrita em Mateus capítulo 27, dos versos 3 ao 10, diz o seguinte: Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isso é com você. Então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e se enforcou. E os principais sacerdotes, pegando as moedas, disseram: Não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro, para cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo é chamado até o dia de hoje Campo de Sangue. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Pegaram as 30 moedas de prata, preço que foi estimado àquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro. Assim como me ordenou o Senhor. Já no livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 1, dos versos 18 ao 19, diz o seguinte: Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio, e todos os seus intestinos se derramaram. Isso chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Acéldama, isto é, campo de sangue. Judas comprou o campo indiretamente. Quando ele devolve as 30 moedas de prata para os sacerdotes, eles compram o campo do oleiro com essas moedas. Alguns estudiosos afirmam que Judas caiu, possivelmente devido à decomposição do seu corpo, ou alguém tenha cortado a corda na qual ele se enforcou. No momento que o seu corpo cai no chão, possivelmente ele se partiu ao meio, como é narrado no livro de Atos dos Apóstolos. O martírio dos apóstolos do Senhor é um elemento chave nos primeiros anos da Igreja de Cristo. Jesus foi o primeiro que inaugurou o caminho dos mártires. Ele deixou essa trilha aberta e os seus discípulos seguiram após ele. O testemunho dos mártires é um chamado para todos os cristãos, ainda que nem todos venham a padecer esse destino. Os apóstolos de Cristo deixaram este testemunho marcado nas páginas da história. Eles reputaram tudo como perda, negando as suas vontades, e almejaram a incorruptibilidade, aquilo que alcançaram ao vencer o mundo. Se vivermos piamente em Cristo Jesus, padeceremos perseguições, como diz o apóstolo Paulo. Que essa consciência esteja presente nas nossas mentes. Que a coragem dos apóstolos seja uma inspiração para a geração que verá o retorno de Cristo. Que o amor pelo reino vindouro e a vida eterna ao lado de Jesus seja real em nossos corações até o último dia. E com isso, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E chegamos até o final desse vídeo. Agradecemos a companhia de todos vocês ao longo dessa caminhada. Caso você não seja um inscrito, convidamos vocês a fazerem parte desse canal. É só se inscrever, ativa o sininho das notificações, deixa nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, se vocês sabiam dessas histórias, se há outras tradições que relatam como foi o martírio dos apóstolos, que não foi mencionada nesse vídeo. E deixa aí o que vocês gostariam de ver para os próximos vídeos. Aqui à direita, vou deixar um vídeo que nós estamos produzindo sobre a série das 7 igrejas do Apocalipse. Então aqui está sobre a carta da igreja de Éfeso, enquanto aqui está sobre a carta da igreja de Esmirna. Espero ver vocês numa próxima ocasião.
num próximo vídeo, num próximo estudo bíblico. E tenham todos um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, não sei qual horário você está vendo isso. Fiquem todos com Deus e até a próxima.